E aí, seus piradeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 18 do Brasileirão. Então já sabe o que fazer, dá aquela moral pra gente. Se tem uma forma de agradecer a gente pelos nossos vídeos aí, é dando uma curtida, deixando o seu like aí, né? Dá essa moral pra gente, se inscreve se for novo e o que mais, Felipe? E deixa também os palpites aí, né? Essa é a graça, essa é a resenha. Comenta aí o que você acha que vai acontecer na próxima rodada e depois volta aí pra ver se mitou. É isso aí, tem a rede social também, dá apoio pra gente, dá moral, né, pra gente aí, te pede pra vocês, valeu? Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos intuito da dica de aposta, não é uma análise que o Felipe aqui combina para você apostar seu dinheiro e tudo mais. É uma resenha do que ele acha que vai acontecer, do que eu acho que vai acontecer. Nem sempre dá certo, nem sempre também dá certo de novo. E assim a gente vai indo na resenha, vai brincando com vocês também, valeu? É isso aí. Por falar nisso, vamos ver como é que a gente foi aí na rodada passada. Cruzeiro 2, Bragantino 1, eu acertei o resultado, né? A vitória do Cruzeiro, você cravou o placar. Boa. Juventude 1-1 com o Atlético, eu cravei o placar. Corinthians 2-1 no Criciúma, você cravou o placar. Atlético Goianiense 0, Vasco 1, eu cravei o placar. São Paulo e Grêmio 1-0 São Paulo, nós dois acertamos a vitória do São Paulo. E o Fortaleza 3-1 no Vitória, nós dois acertamos a vitória do Fortaleza. E batemos na trave, né, os dois, com duas cravadas, aí faltou uma para mitar. Mas lembrando que tivemos 2 jogos adiados, então poderia, né, ter saído talvez. Mas vamos ficar aí no talvez porque... Talvez, não dá pra saber, né? É o si, né? É o si. Mas até que fomos bem, 2 cravadas pra cada aí em 8 jogos, né? Foi bom, foi uma rodada legal. E não podemos deixar passar, Alisson, que o Estevão de Assis, né, nosso vizinho aqui de Bangu. Vizinho, né? Vizinho entre aspas, Bangu é Bangu é longe, mas tá mais perto, né? Tá mais perto que a galera de outros estados. Mandou aí pra gente que cravou 3, então ele sim imitou essa rodada. Salvou. Tirou onda aí. Salvou a rodada. É isso aí, show de bola. Então vamos seguindo, né, Alisson, pra essa rodada. Vamos. Ao som dos passarinhos. Flamengo e Criciúma. Vamos lá, 3-1 na minha opinião, Flamengo. O Flamengo não vem num bom momento, né? Lembrando que não jogou rodada passada. Nos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes, porém jogando em casa só tem 2 derrotas no campeonato. Teve ambas marcando nos seus últimos 5 jogos e vai lembrar que tem o melhor ataque da competição também. Pega o Criciúma, que só tem 2 vitórias fora de casa até o momento. Tá 3 jogos sem vencer. Lembrando que dos últimos 10 jogos, em 9 vezes ambas marcaram. Então é quase certo, sem zicar, né? Quase certo ter ambas marcando esse jogo aí. Mas vou de Flamengo, né? Jogando em casa e tudo mais. Flamengo 3-1. Vou contigo, Flamengo 3-1. Principalmente também, né? Apesar dos últimos 2 jogos como mandante, o Flamengo ter vacilado, né, em resultados que eram mais esperados aí a vitória. Mas tem o retorno aí de jogadores importantes, né, que estavam lá na Copa América. O Flamengo também deu uma descansada, já que não jogou a última rodada. E pega o Criciúma, como você disse, que não vem conseguindo bons resultados, mas sempre marca seus golzinhos. Então, 3-1. Show. Botafogo e Internacional. Vamos lá, vou de 2-0 Botafogo, né? Vou seguir aí nesse embalo do Botafogo que segue líder aí. O time tá 4 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder. Além de não sofrer gol a 3 jogos seguidos também. Lembrando que só tem uma derrota jogando em casa. Pega o Inter, né, de técnico novo aí, o Roger lá que chegou, não vence a 7 jogos seguidos. Lembrando que levou gol em todos esses 7 jogos. Lembrando também que fora de casa seu ataque só marcou 6 gols. Fato positivo é que tem a melhor defesa do campeonato. Mas mesmo assim, hoje o Botafogo jogando em casa 2-0, embalado aí. Cara, vou junto contigo também. Botafogo 2-0, o Botafogo tá muito embalado, vem de uma boa vitória, né, sobre o Palmeiras ali, para realmente, né, colocar o Botafogo aí de vez, né, na briga aí pelo título, como já estava, mas, né, ficar ainda mais firme ali na disputa. E pega o Inter que não vive um bom momento, igual você disse, troca de técnico às vezes faz efeito, mas às vezes não é tão rápido, a fase não é boa. E por pegar o Botafogo também que vem bem demais, é difícil não acreditar, então Botafogo 2-0. Show. Palmeiras e Cruzeiro. 1-1, eu não vou nesse jogo. O Palmeiras que vem de derrota fora de casa aí pro Botafogo. Porém, a sequência é boa, né? Nos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas. Dos 9 jogos que teve em casa, venceu 6. Lembrando que nesses jogos em casa levou apenas 6 gols. Ou seja, é difícil levar gol jogando em casa. Pega o Cruzeiro que está embalado com 3 vitórias seguidas. Vem tentando aí melhorar seu desempenho fora de casa, já que só venceu 2 vezes até agora. Vai lembrar que não vence o Palmeiras há 6 jogos seguidos também. Apesar do jogo ser fora de casa, acredito que pela fase do Cruzeiro vai dar bastante trabalho aí. Ou pode até vencer o Palmeiras fora de casa. Mas vou de 1-1 nesse jogo aí, tentando achar equilíbrio. Maravilha. Eu vou de Palmeiras 2-1, cara. Ainda fiquei aí no lado mandante, na Palmeiras, apesar da derrota aí contra o Botafogo.
vive um bom momento, faz uma boa temporada, um bom campeonato. Pega o Cruzeiro que também, né, faz um campeonato bem legal, mas quando joga fora de casa que normalmente o rendimento cai um pouquinho. Então por isso, nesse momento, ainda confiei no mandante aí, Palmeiras 2-1. Show. Grêmio e Vitória. 2-1 Grêmio. Grêmio segue na situação ruim aí. Nos últimos 10 jogos só teve 2 vitórias. Vai lembrar que suas únicas 3 vitórias no campeonato até agora foram justamente jogando em casa. O fato positivo é que não perde para o Vitória também há 7 jogos seguidos. Vitória que não vem, né, numa boa sequência até o momento. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 vezes, tendo apenas uma vitória fora de casa. Lembrando que o time vem levando gol a 5 jogos seguidos também. Acho um jogo difícil para os dois clubes, porém a Vitória entra com desvantagem pelo fator fora de casa e o Grêmio, apesar da fase ruim, jogando em casa tem que vencer, né? Então 2-1 Grêmio. Show de bola. Eu vou de Grêmio 1-0, né? Mesma lógica aí do que você trouxe, só diminuiu os gols aí da partida. Vou confiar no mandante que pega o Vitória, que realmente não vive um bom momento. Os dois não vivem um bom momento, então nesse momento eu vou acreditar aí realmente no lado do mandante, acreditando que o Grêmio tem que em algum momento voltar a vencer, né? Porque realmente já tá numa sequência bem ruim. Atlético Mineiro e Vasco. Mano, esse jogo aqui foi difícil, hein? Eu vou colocar 1-1 nesse jogo, né? O Galo não vem no bom momento. Nos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Lembrando que em casa empatou mais que ganhou. Foram 4 empates e apenas 2 vitórias. E vem levando a gol a 11 jogos seguidos. Ou seja, quase certo de levar gol nesse jogo. Já o Vasco vem embalado, são 5 jogos sem perder, a 4 vitórias seguidas. Lembrando que fora de casa tem apenas 2 vitórias. Porém, foram 2 vitórias recentes, né? O fato positivo também é que está a 3 vitórias seguidas contra o Galo. Tem um tabu também a favor aí. Apesar disso, eu acho que o Vasco irá ter dificuldade contra o Galo nesse jogo. Vai ser um jogo bem truncado, então por isso, vou de 1-1. Mano, vou de 1-1 também nesse jogo, né? Um jogo difícil. O Atlético não vive um bom momento em sequência de vitórias, né? Quando ganha, logo em seguida perde, empata. Não tem aproveitado bem também o fator casa. Pega o Vasco mega embalado, não para de vencer. Mas acho que vai fazer um jogo aí difícil, um jogo bem disputado, como você disse. Então vou nesse momento de 1-1. Show. Bahia e Corinthians. 2-1 Bahia, na minha opinião. Bahia, quem diria, né? Perdeu a visibilidade dentro de casa aí pro Cuiabá. Porém, continua acreditando no fator casa, né? Time que em casa fez 14 gols e levou só 5 gols. Vai lembrar que sempre tem jogos movimentados, dos últimos 9 em 7 ambas marcaram. Por isso, o time tem um dos melhores ataques e também toma bastante gol, ou seja, jogos geralmente movimentados. Pega o Corinthians que se animou com a última vitória, porém vai lembrar que o time ainda não venceu fora de casa, onde em 9 jogos teve 7 derrotas. A defesa veio mal demais também, veio levando um gol a 11 jogos seguidos, e vai lembrar que os últimos 9 confrontos contra o Bahia, em 7 vezes teve ambas marcando. Então, vitória do Bahia com ambas marcando 2-1. Maravilha, eu vou de 2-1 pro Bahia também. Apesar da melhora aí do Corinthians, né? Finalmente voltou a vencer, né? E parece que vai começar aí um início aí de recuperação, mas pega logo o Bahia, que é um dos melhores mandantes, apesar de ter perdido a invencibilidade, mas segue sendo um dos grandes mandantes do campeonato. Então é difícil não confiar na vitória do Bahia, mas acredito que vai ser um jogo mais animado, então vou de 2-1 também. Show. Bragantino e Atlético Paranaense. Felipe, vou de Bragantino 1-0, né? Contra aí as estatísticas, mas vou. O Bragantino já está 3 jogos sem vencer e vem levando gol a 8 jogos seguidos. Vai lembrar que nos últimos 8 jogos em 7 teve ambas marcando. O fato positivo é que só tem uma derrota jogando em casa. Pega o Atlético e não consegue placar, né, a boa sequência, vem ganhando e perdendo sucessivamente. Fora de casa, até que está bem, né, tem 3 vitórias até o momento no campeonato. O fato negativo é que não vence o Bragantino a 3 jogos seguidos. Poderia colocar ambas marcando, mas senti algo que esse jogo vai ser truncado, então Bragantino 1-0. Eu vou de Bragantino 2-1, cara. No meu caso, eu não senti nada não, tá tranquilo. Vou de Bragantino 2-1. Normalmente os jogos do Bragantino acabam tendo um pouquinho mais gols. Não sempre, né, como eram nas outras temporadas, mas não é tão frequente, mas uma hora ou outra, quando vence em casa, às vezes faz ali um 2-1, algo nesse sentido. Então eu vou confiar na vitória do mandante, apesar de que realmente o Atlético, ultimamente, tem conseguido resultados melhores até fora de casa do que dentro de casa. Então é um joguinho até para ficar atento, mas vou de Bragantino 2-1. Show. Fortaleza e Atlético Goianiense. 2-0 Fortaleza, na minha opinião. Fortaleza conseguiu se recuperar no campeonato, já são 3 vitórias seguidas, ainda não perdeu jogando em casa, é ele e o Cruzeiro que ainda não perdeu jogando em casa ainda, onde fez 14 gols e só tomou 5. O ataque vem bem também, marcou 10 gols nos últimos 6 jogos. Pega o Atlético que está 8 jogos sem vencer, estando a 4 derrotas seguidas. Apesar disso, nos últimos 6 jogos, em 5 vezes, ambas marcaram, né? Evidente do trabalho também.
O fato positivo é que dos últimos 5 jogos que enfrentou o Fortaleza fora de casa, venceu 3 e empatou 2. Ou seja, é bom ficar ligado nesse tabu aí, que pode ter pegadinha, mas vou de Fortaleza 2-0. Show de bola. Vou de Fortaleza 3-1, repetindo o último placar aí da última rodada, na verdade, do Palmeiras, ó, do Fortaleza, né? 3-1. Igual você disse, Fortaleza vem numa fase boa, muito bem como mandante, pega o Goianiense que não vem tão bem assim, mas acaba marcando seus golzinhos, porém esse tabu aí é importante, né? De repente pode surpreender, mas, de modo geral, Fortaleza aí bem favorito, 3-1. Juventude e São Paulo. 1-1, também outro jogo difícil também de palpitar. A Juventude está 4 jogos sem perder. Segue invicto em casa também, como eu falei, né? Como eu falei, não tinha falado, mas enfim. Porém, seus 2 últimos jogos em casa foram empates. Vale lembrar que dos últimos 8 jogos, em 6 vezes ambos marcaram. E o fato negativo é que não vence São Paulo há 4 jogos seguidos. São Paulo, que dos últimos 5 jogos venceu 4 vezes, aí tá embalado. Tem tido jogos irregulares fora de casa, onde tem 3 derrotas e 3 vitórias até agora no momento do campeonato. O Juventude está 7 jogos seguidos. Desculpa. O fato positivo é que não perde para o Juventude há 7 jogos seguidos. Enfrentar o Juventude na sua casa é sempre difícil. Porém, né, pela boa fase de São Paulo, acredito que o equilíbrio demais nesse confronto aí. Então, por isso, 1-1. 1-1 também, cara. Exatamente por isso. Um jogo muito equilibrado. O São Paulo vive um bom momento. Então, apesar de pegar o Juventude, que é um dos grandes mandantes também, né? Que todos os seus bons resultados sempre foram em casa. Mas, como a fase do São Paulo também é boa, acho que não vai querer perder esse jogo mesmo fora. Pelo menos um pontinho aí vai tentar trazer. Então, eu vou de 1-1. Show. E pra fechar, Cuiabá e Fluminense. Cuiabá 1-0. Acho que mais pelo Cuiabá do que pelo... Quer dizer, mais pela má fase do Fluminense do que pelo Cuiabá, né? Cuiabá pode passar 5 jogos sem vencer no Brasileiro. Surpreendeu todo mundo aí vencendo o Bahia fora de casa. Vai lembrar que das suas 4 vitórias, só uma foi em casa, ou seja, o time é melhor visitante. E no geral, dos seus últimos 5 jogos, só venceu uma. Pega o Fluminense que está cada vez mais pressionado na lanterna, já são incríveis 10 jogos sem perder, levando um gol em todos esses jogos. Lembrando que ainda não venceu no Brasileiro ainda, tendo 7 derrotas e um empate até agora fora de casa. Então, pensando mais na pior fase do Fluminense do que o Cuiabá em casa, eu vou de Cuiabá 1-0. Show de bola. Pensei nisso também, cara, mas vou de 1-1, porque o Cuiabá, justamente quando a gente pensa que é, né, favorito, enfim, tem maior chance aí de vencer, é onde ele acaba tropeçando. E quando praticamente não tem chance, como não era imaginado aí contra o Bahia, é onde ele surpreende. Então, dessa vez eu não vou nem muito na estatística, eu vou realmente na intuição, que é o que o Cuiabá normalmente faz. Mas, fora isso, né, fora essa questão aí de coincidências, de vacilos e tudo mais, realmente o Cuiabá né, vive um momento bem melhor do que o Fluminense. Sim. Na verdade, qualquer time aí, né, vive uma fase melhor do que o Fluminense, então teria tudo pra vencer, mas vou de 1-1 aí nessa sequência que eu falei do Cuiabá. É isso aí, fechou, né? Fechou. Mais algum placar aí, velho? Não. Então, Acabou. Senão, embora. Valeu, galera. Deixa o seu like aí, dá aquela moral que eu falei no começo do vídeo aí, dá essa moral pra gente, né, Felipe? É isso aí. Valeu. Valeu.